Salmos, capítulo de número 9, e versos do 4 ao 10. Salmo 9, do 4 a 10. Onde estaremos aprendendo a respeito da justiça de Deus. O interessante foi que a leitura de hoje foi justamente interligada com o que nós vamos aprender nessa manhã. Faremos essa leitura de forma alternada. Salmo, capítulo de número 9, versos do 4 ao 10, que nos diz: porque sustenta o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Repreende as nações, destrói os ímpios, e para todos sempre lhes apagas a mão. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que ele ungiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça e administra os povos com retidão. O Senhor também há um refúgio para o oprimido, refúgio das horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Amém. Essa palavra é uma palavra maravilhosa, escrita primeiramente por Davi, um grande servo de Deus, um homem que, por mais que tenha cometido alguns pecados em sua vida, assim como nós também cometemos, foi um homem inspirado por Deus para nos trazer essa palavra, uma palavra tão grandiosa e que nos mostra a imensidão da grandeza de Deus. Este salmo provavelmente foi escrito em uma vitória sobre o povo filisteu, como nos diz alguns estudiosos. Deus nos mostra a sua soberania e poder em governar a sua criação nesse belo campo. Davi retrata a confiança em Deus, pois ele é justo juiz. Esta é a ideia retratada quando o salmista nos mostra o Senhor sentado sobre o trono julgando. Temos também a ideia que Deus é soberano. É interessante, se nós notarmos no versículo 4, nos diz: porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono se assentas para julgar retamente. Essa ideia de um trono se assenta não significa que existe um trono literal onde se encontra Deus lá nos altos céus, mas sim é um trono físico, como nós temos costumes de ver, mas serve para mostrar para nós a grandeza desse Deus e a sua soberania, que assim como o rei no seu reinado, no seu castelo, tem um local de onde ele julga o seu povo, de onde lhe é direcionado as pessoas para ele tomar decisões, assim também é Deus. E outra ideia interessante quando fala a respeito de sentado sobre o trono, é que Deus é soberano e não precisa fazer esforço para julgar os povos ou para tomar qualquer decisão que lhe aprouver. Deus não faz esforço para controlar a humanidade. Muitas vezes é tido uma dicotomia quando se trata a respeito da soberania de Deus. É como se existissem duas forças e nessas duas forças houvesse a força do bem e a força do mal, onde Deus estaria se esforçando na batalha contra Satanás, como se Deus estivesse incansavelmente brigando com o diabo 24 horas. Essa é uma ideia de Deus que não é o Deus tratado aqui nesse salmo, muito menos o Deus da Bíblia, porque o Deus bíblico, o Deus tratado no Antigo e no Novo Testamento, é um Deus soberano, que com o sopro da sua boca destrói nações. E não precisou ele se esforçar para derrubar a terça parte dos anjos do céu, para fazer com que eles caíssem, fossem tirados da sua presença. Então esse é o Deus que nós seguimos, um Deus soberano e um Deus justo.
É interessante nós tratarmos sobre a justiça de Deus, justamente porque temos a certeza, nós como cristãos, nós como seguidores de Deus, devemos ter a certeza que Deus é justo em toda decisão que Ele tomar. Então nós vamos perguntarmos, por que se Deus é justo, acontecem tantas coisas ruins em nosso meio? Deus é plenamente justo e nós plenamente injustos. Nós somos pecadores. O que desmantelou a história da humanidade, isso não fugiu da soberania de Deus, nem da capacidade de Deus de transformar até coisas ruins para abençoar aqueles a quem Ele escolheu. Então Deus é eternamente bom e nós somos eternamente maus em nossa natureza. Então, tratando a respeito dessa justiça, entraremos mais a fundo no texto e também em outros textos bíblicos e trabalharemos a respeito da justiça de Deus. E quando a Bíblia se refere a respeito de justiça de Deus, nós podemos caracterizá-la de três formas diferentes. É uma só justiça, mas Deus manifesta de forma diferente. Assim como o fruto do Espírito é um só e Deus distribui dons diferentes, tratando a respeito desse mesmo fruto. Então a primeira justiça que eu estarei tratando com vocês nessa noite é a justiça regencial. É a justiça que Deus lida com a humanidade. Como o próprio nome diz, que Deus rege todas as coisas. É a justiça de Deus que se refere à sua atuação na criação. E essa justiça é aplicável a todos. Nós conhecemos a Bíblia e sabemos que existe uma lei chamada de lei da semeadura, onde tudo que nós plantamos, nós colhemos. Eu estou meio enjoado dessa expressão, mas o pessoal conhece muito como lei do retorno. Tudo que você planta, você colhe. Isso é uma lei que Deus estabeleceu em todos os homens. E assim como existe a lei, existe também o conhecimento sobre o que é a lei. Deus, em cada um de nós, colocou uma certa noção do que é certo e do que é errado. Sendo que não precisa ser de nações diferentes para saber que matar sem justa causa é errado, que assassinar é errado. Todos nós, ao fazermos algo, temos consciência se é ou não certo, porque Deus colocou essa consciência em nossos corações. E isso é um respingar da graça. É a justiça que Deus colocou no meio dos homens para regê-los. Porque se não fosse essa pequena porção da grandiosidade de Deus, nós com certeza já teríamos perecido através dos nossos pecados e das nossas más ações. Então a primeira justiça é a justiça regencial. Ela também pode ser encontrada, se você puder também abrir sua Bíblia, em Ezequiel, capítulo de número 18 e versículos do 26 ao 28. Ezequiel 18, do 26 ao 28. É um texto que fala sobre a desobediência de Israel, e o próprio Israel estava tratando Deus como sendo injusto. E veremos aqui o que Deus fala a respeito de sua justiça, ou da justiça do povo de Israel. Ezequiel 18, do 26 ao 28, que nos diz: vocês encontraram? Ainda tem alguns encontrando. Ezequiel 18, do 26 ao 28, que nos diz: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida, pois se considera que se converte de todas as transgressões que cometeu. Certamente viverá, não será morto. Sobre o que esse texto nos quer falar nessa noite? Sobre que forma de justiça Deus está estabelecendo aqui? É justamente sobre essa justiça, de Deus tratar conforme as nossas ações, de Deus
quando nós praticarmos algo bom em determinado tempo, mas se nós fizermos algo mal, em certa instância, nós seremos julgados por aquilo que fazemos. Então não pensemos nós que por termos uma trajetória de cristãos, se praticarmos algo que é hediondo, que é mal perante os olhos de Deus, não receberemos a sua justiça, o seu juízo. Pelo contrário, nós podemos ter uma vida extensa como cristãos, mas a partir do momento que nós desobedecermos a Deus, as consequências virão, querendo nós ou não. Mas isso pode ser mudado, caso nós estivéssemos vivendo algo errado e nos arrependamos desses pecados e nos aproximemos de Deus. É isso que nos diz a justiça regencial a respeito do nosso Senhor. Em segundo lugar, também podemos aprender a respeito de outra forma de Deus manifestar a sua justiça, que é justamente a justiça retributiva. E o que é essa justiça retributiva? Se você puder abrir sua Bíblia novamente, no texto que nós lemos, no versículo 5, do 5 ao 6, nós vamos aprender a respeito de quem trata essa justiça retributiva de Deus. E nos diz assim: repreendes as nações, destróis o ímpio, para todo sempre lhes apaga o nome. Quanto aos ímpios, estão consumados nas suas ruínas perpétuas, arrastastes as suas cidades até a sua memória perecer. A quem se refere essa justiça retributiva? Aos ímpios, aqueles que por conta própria, por vontade própria, se distanciaram do Senhor e Salvador de nossas vidas. Aqueles que planejam o mal contra o povo de Deus. Aqueles que estão governando nações, mas também aqueles que não têm governo nenhum, mas são governados, infelizmente, pelo sistema demoníaco da nossa era. A estes está a justiça retributiva de Deus. E o que é a justiça retributiva? Como o próprio nome diz, a justiça que Deus dá, o pagamento que Deus dá pelas nossas ações. Qual é o salário do pecado? A morte. Isso é retribuição pelo que nós fazemos enquanto distanciados de Deus. A justiça retributiva é justamente isso. É Deus, em sua soberania, pagando o que os homens são dignos de merecer, que é a morte eterna. E não é porque Deus é mau, é porque o homem é mau. O homem desobedeceu a Deus desde o início do Éden. Não pense você que se estivesse no lugar de Adão, faria algo diferente. Não faria. Porque dizer que faria é como colocar em Deus erro ao ter colocado Adão ao invés de você. Todos nós somos pecadores e por sermos pecadores, a retribuição pelo nosso pecado seria a morte eterna. A distância que há entre nós e Deus é infinita. E por isso, os ímpios, aqueles que não buscam a Deus, são retribuídos, recebem essa justiça de Deus, que é a justiça retributiva. A justiça que todos os homens, pelo salário daquilo que fazem, recebem. Então é sobre isso que esse texto está falando. Davi aqui está se referindo aos ímpios, talvez aos filisteus, talvez a outros povos com quem ele tinha batalhado e tenha sido vitorioso. Mas tem uma certa alusão ao povo filisteu, justamente por ser um povo perverso, um povo que blasfemava contra o Deus de Israel. E por isso Deus dá o pagamento pelas suas más ações, que é o castigo eterno. Não apenas a morte eterna, mas também a morte material. Não pensem vocês que as coisas que nós fazemos aqui ficarão totalmente aqui. O que nós fazemos aqui, ao invés, muitas vezes, tem uma dimensão tão grande que só será pago na eternidade. Mas a maioria das coisas que nós fazemos aqui, nós recebemos a retribuição ainda aqui. Não pensem que Deus se abstém de colocar o homem sob juízo pelas suas obras, porque isso não acontece. Então, para os ímpios, o Santo de Israel os condena ao fracasso de suas próprias ações,
caindo eles nos abismos que eles mesmos cavaram. É isso que aconteceu com aquele povo pagão. E é isso que acontece com aqueles que planejam o mal contra o povo de Deus. Deus pega o astuto na sua própria sabedoria. Sabe aquele professor de faculdade que critica você por ser cristão? Sabe aquela pessoa que todo o tempo incita você a fazer o que é errado? Essas pessoas, a Bíblia nos mostra que perecerão e morrerão sobre a sua forma de viver, se não se arrependerem dos seus pecados. É sobre isso que Davi fala, sobre essa justiça, onde há um Deus soberano sobre todas as coisas, que tem o total controle sobre tudo e sobre todos. Mas há também outra, e se não a última, justiça que nós estaremos tratando nessa noite, que é a justiça remunerativa. E se encontra do versículo 7 ao versículo 10. E nos diz o texto bíblico: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça e administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Sobre quem é estabelecido esta justiça, que é a justiça remunerativa? Sobre os eleitos de Deus, sobre aqueles que Ele de antemão escolheu, sobre aqueles que Ele estendeu a sua misericórdia, aqueles que, ao serem tocados em seu coração a respeito do seu pecado, dos seus erros, são transformados pela mediação de Cristo Jesus. Você percebe que não é retributivo, porque você não fez isso. Não é retributivo porque não é um salário por algo que você fez. A salvação é mérito de Cristo. O autor da nossa fé e consumador dela é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso é remunerativo, não é retributivo. É mais uma dádiva do que algo conquistado por você. Essa justiça manifesta-se na distribuição de recompensas, tanto aos homens como aos anjos, e é realmente a expressão do amor divino, distribuindo as suas bondades, não estritamente na base de mérito, mas de acordo com a promessa e entendimento. E é interessante nós tratarmos a respeito disso, porque muitos se acomodam ao entrarem no reino de Deus. Não é por méritos que nós alcançamos salvação, mas através do conhecimento de Deus, nós podemos ser mais gratos pela salvação que nos foi dada. Porque quanto mais você conhece a quem ama, mais você tem ligação com quem você ama. É interessante, esses relacionamentos de hoje, relacionamentos à distância, são algo muito difícil de você lidar. Porque você está vendo numa tela algo que você não tem convívio pessoal. Não existe aquele toque entre vocês dois, não existe aquele contato de palavras entre vocês dois. Vocês não conhecem literalmente as expressões que aquela pessoa passa para você. Pode ser que realmente aquela pessoa esteja sentindo aquilo por você, mas pode ser também que aquilo seja só um teatro entre você e aquela pessoa. A mesma coisa se dá quando nós dizemos amar a Deus, mas nos distanciamos dele no sentido de conhecimento a respeito da sua palavra. Quando nós dizemos amar a Deus, muitas vezes não lemos a sua palavra, não conhecemos quem Ele é, não conhecemos o que Ele quer tratar conosco. Esse amor é um amor superficial. Então, ao amarmos a Deus, ao sermos alcançados por essa justiça remunerativa que nos presenteia com essa salvação tão preciosa, e nos presenteará também quando nós estivermos no céu, recebendo aquela coroa de glória, aqueles galardões que nos serão dados pelas nossas ações aqui. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós agradecemos por quem Deus é.
Quanto mais você conhece a quem você ama, mais você ama. Quanto mais você conhece a pessoa com quem você se relaciona, ou você se aproxima mais dela, ou você se afasta mais dela. E sabendo que Deus é justo, devemos nos aproximar mais dele. E nos aproximamos mais de Deus, conhecendo quem Deus é. Leia a respeito dos seus atributos. Leia a respeito da sua soberania. Mesmo que você não saiba ler, mas peça alguém que fale para você a respeito da grandeza de Deus nas Sagradas Escrituras. Se você não tiver acesso a livros, mas leia a Bíblia. A Bíblia é clara a respeito de quem Deus é. Esse texto nos fala claramente a respeito de quem Deus é. Deus é justo e juiz. Deus estabelece justiça sobre o seu povo. E por causa do nosso pecado, como diz o versículo 11 do capítulo 7 de Salmos, nos diz: Ele é justo e juiz, e Deus sente indignação todos os dias. Por ser justo, Deus se indigna com o nosso pecado todos os dias. Deus se entristece com os nossos erros todos os dias. Mas Deus não é apenas justo, Ele é justo e misericordioso. Então, Ele nos deu a sua palavra para nós sabermos com que Ele se sente afligido. Não que Deus possa afligir, é apenas uma palavra humana para se referir ao que nós fazemos a Deus através do pecado. Quando Deus se sente afligido pelos nossos pecados, Ele nos dá a sua revelação para que nós, no lugar de pecarmos, como resultado da nossa salvação, nos distanciemos do pecado e nos aproximemos dele. É esse o Deus que se revela a nós. É esse o Deus que Davi retratou aqui nesse texto. E é esse o Deus a quem devemos seguir. Um Deus justo, um Deus puro, santo e eterno. Então, quando você acordar, agradeça a Deus por Ele não ter lhe dado a justiça retributiva de Deus. Por Ele não pagar a você o preço que você todos os dias merece receber. Agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus porque Ele enviou o seu Filho para pagar o preço que você não pode pagar. Esse é o preço que Jesus pagou por nós na cruz. E é esse o preço que nunca, jamais será pago por nenhum outro homem. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. Então sejamos gratos. No decorrer dessa semana, olhe para o céu e feche os olhos todos os dias e diga: Senhor, obrigado por não dar o que eu mereço, mas sim a sua misericórdia. Agradeça a Deus e peça também para que as outras pessoas que, assim como você, pereceram no pecado, que elas possam ser libertas desse jugo e que através de você almas sejam trazidas ao reino de Deus. Que Deus os abençoe e que essa palavra tenha vindo de encontro ao Senhor.